E fazer uma apresentação pessoal para um juiz, apesar de ter um cadastro. Se tiver algum juiz que seja algum conhecido, é até melhor, uma porta aberta. Através disso, você vai ser intimado em um processo tal para atuar como perito. Você vai ter acesso total ao processo, você vai analisar o processo, vai analisar o que está acontecendo. Se é um processo, é um litígio entre duas partes, duas ou mais partes, né? Você vai analisar esse litígio e na sentença do juiz vai observar o que o juiz está querendo saber de você. O que ele quer saber sobre aquele caso? A partir do momento que você dá um aceite, que você aceita o cargo de perito, a partir desse momento você é oficialmente o perito judicial nesse processo. Você vai marcar o dia, o local e o horário em que você vai fazer a perícia. Aí que começa a entrar as diferenciações das matérias em si, das formações específicas em si. Na área de engenharia civil, você tem que marcar o local na onde é a obra. Eu faço perícia automotiva em carros e também faço perícia trabalhista. Perícia automotiva, eu analiso ali a situação. O carro está funcionando, está andando, está se locomovendo, eu marco para fazer a perícia no meu escritório, que é na minha casa. Se o carro não está funcionando, eu marco para ir até o local onde está o carro. Eu preciso saber que local o carro está. Se está em uma oficina mecânica, se está em uma concessionária, se está na casa do autor ou do réu, e marco a perícia desse local. E me encaminho desse local para analisar o problema do carro. Tá? Feita essa análise, vou fazer um laudo e vou entregar para o juiz. Basicamente é esse o trabalho do perito. Porém, que eu falei para vocês, para falar sobre isso a matéria é bem extensa. Mas de uma forma geral, um resumo geral, se vocês quiserem aqui, quem quiser anotar aí, existe uma legislação do Código do Processo Civil, ou seja, é a lei maior que nós temos, que fala sobre peritos de perícia. Tá? Começa no artigo 148 da Lei 13.105. Tudo que precisar saber sobre perito e perícia está nessa lei. É a base de tudo. Quando muitas pessoas vêm perguntar as coisas para mim, tirar alguma dúvida, eu mesmo, porque eu não decoro tudo que está aqui, eu mesmo recorro aqui nos artigos dessa lei, que é relacionada a perito e perícia, e vejo lá o que é preciso, o que está acontecendo, para tirar a minha dúvida ou a dúvida de quem vem me perguntar alguma coisa. Tudo está baseado nessa lei, inclusive a apostila do curso que eu tenho, do curso que a gente já deu aqui na associação, foi tudo embasado na lei. Alguma dúvida por enquanto aqui? O número da lei? 13.105 de 2015, a partir do artigo 148. Inclusive, uma coisa importante, vou começar com ela por aqui, que fala dos auxiliares da justiça. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, são os auxiliares: o escrivão, o chefe da secretaria, isso é tudo interno do fórum, né? O oficial de justiça, o
o perito é um auxiliar da justiça, com todas as prerrogativas e poderes que a lei lhe permite. O administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avalias. Então, o perito, ele é um auxiliar da justiça. Todas as prerrogativas que a lei lhe permite. Aqui só cabe um detalhe. Eu não posso falar que eu sou perito. Não sou perito. Um direito. A hora, quando eu sou nomeado perito, dou aceite, marco a perícia, eu vou marcar a hora, o dia e o local. Naquela hora, naquele local, eu sou perito. E eu falei assim, com todas as prerrogativas que a lei lhe dá ao perito. Que prerrogativas são essas? Na situação que eu estou como perito, naquele local lá, só tem uma pessoa que tem mais autoridade do que o perito. Se essa pessoa estiver presente, é o juiz. O juiz não estando presente, a autoridade máxima ali naquele momento é o perito. Até o momento que você fez tudo e falou, bom, encerramos a serviço. Tá? Deu para encerrar, estou satisfeito com as minhas anotações, com o que eu fiz. A partir do momento que eu encerraram as minhas prerrogativas. Eu não posso sair aí na rua dizendo que eu sou perito e mandando e desmandando do jeito que eu quero. Não, aquele momento, aquele local vai acabar. Inclusive eu digo, acabei de dizer, né? Só uma pessoa, se ele estiver presente, é o juiz. Por quê? Porque a lei prevê, lá no finalzinho, a inspeção judicial. A inspeção judicial é quando o juiz está presente. Eu já estou na área de perícia, já vai para 19 anos. É raro. Tanto que em 19 anos eu tive uma perícia com a presença de um juiz. Mas não é impossível. Inclusive está previsto na lei isso. Numa situação dessa, lógico, né, o juiz presente, a gente sempre inicia a perícia com uma reunião inicial, anotando o nome de todos os presentes, fazendo anotações básicas, entrevistando ali o que for. Mas a primeira coisa que a gente faz eu não sei nem se o termo é correto, mas é o termo que a gente usa. Aí a gente passa o martelo para o juiz. Excelência, quer conduzir os trabalhos? De praxe, que eu só tive uma vez, mas que eu saiba isso é de praxe, o juiz diz não, os trabalhos são seus. E o juiz fica ali o tempo todo assistindo. E, eventualmente, faz algumas perguntas. Se ele achar interessante, se ele tiver alguma dúvida, ele faz algumas perguntas. Nessa situação, ele é a autoridade máxima, porque mesmo o perito conduzindo os trabalhos, o juiz está presente. Como eu tinha falado para vocês, o perito é um profissional autônomo. Qualquer profissional de qualquer área pode se inscrever no Tribunal de Justiça e fazer a perícia. E para isso, você estando inscrito certinho, o juiz olha teu nome, vamos nomear esse fulano aqui para fazer essa perícia. Hoje, os processos são totalmente digitais, não existe mais processo físico, nem as intimações da perícia, é tudo por e-mail. Eu recebo as minhas intimações tudo por e-mail. A primeira intimação que eu recebo é dizendo que eu fui nomeado no processo número tal e que para em 5 dias para eu poder estimar os meus honorários. Eu uso
praxe, mesmo porque no CREA, que eu saiba, eu já comprei, não tem, né? Não, tem aquela tabela do IBAP, né? De honorários de perito. Mas tem o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias e Engenharia, e tem tabelas de perícias e engenharia de tudo quanto é formas. Eu me baseio nessa tabela, ponho meus valores conforme a tabela, encaminho para o juiz isso, através de uma petição, e o juiz vai encaminhar para a parte que é responsável a pagar. E a parte, às vezes, né, que às vezes cria algum ali empecilho, dizendo que está caro, às vezes tem advogado até fala que o perito está querendo enriquecer ilicitamente, tem uma julgada de advogado. Faço os meus, o juiz manda de volta para mim, faço os meus argumentos, justificando os honorários e baseado na tabela do IBAP. Faço a petição devolvendo para o juiz e o juiz normalmente ele aceita, está aqui, tem baseado, está correto, portanto pague-se. Mas esse pague-se é depósito judicial. Depósito judicial. Havendo esse depósito, novamente recebo outra intimação me informando que os depósitos foram efetuados, inicie-se os trabalhos. Bom, o trabalho se inicia eu marcando data, hora e local. Até um tempo atrás, esse tempo atrás é bem recente, coisa de 2 meses no máximo. Eu fazia essa determinação data, local e horário por e-mail diretamente aos honorários. Mas começou a haver uns problemas aí com advogados, dizendo que receberam e-mail, que não estavam sabendo. E aí surgiu uma jurisprudência de que essas marcações de perícia tem que ser só através do peticionamento, tem que peticionar o processo. Aí eles vão publicar em diário oficial, e aí os advogados vão receber a publicação do diário oficial com a comunicação do data, local e horário. A implicação disso que deu é a demora, né? Porque pela lei eu tenho que marcar a perícia com no mínimo 5 dias de antecedência. Ou seja, se eu recebo uma intimação, uma autorização, já está tudo pronto, o juiz, hoje eu recebi uma intimação, inicio os trabalhos, eu posso marcar uma perícia já por e-mail, já para semana que vem. E através de uma petição que vai para o cartório, o escrivão vai pegar, vai ler, vai publicar, vai chegar, tem que ser pelo menos, mas assim, muito apertado, 15 dias de antecedência. E olha que tem cartório, tem fora que nem aceita com 15 dias, é de 20 dias para cima. Isso tudo prorroga tudo, né? Atrasa tudo. Enfim, fez essa publicação, aí é o trâmite que eu falei agora, né? Faz a perícia, faz o laudo, entrega o laudo, entregando o laudo, também você tem que fazer uma outra petição solicitando os honorários que já estão depositados em juízos. Inclusive eu até costumo anotar as folhas, né? Depositados já, honorários já depositados em folhas tal dos autos. Tem um pequeno formuláriozinho que você tem que preencher, isso já é praxe de alguns anos. E aí passa os dias, o dinheiro cai na conta. Basicamente, bem básico mesmo, tá bem enxugado aqui o que eu falei, a atuação do perito, que é o perito e basicamente o que é a atuação dele. O perito,
tem algumas coisas importantes. É um cargo personalíssimo, ou seja, aquela pessoa nomeada que é um perito. Você não pode levar uma outra pessoa para fazer análise por você. Isso dá impedimento e até impugnação do perito. Por isso, uma coisa que eu destaco de muita importância para quem quer atuar com perícia, que além da formação, experiência na área. A experiência na área vai dar para você a segurança de chegar a analisar o problema e fazer um laudo bem embasado e com convicção. Porque, junto com o perito, que também é uma outra área que todos podem atuar, existe o assistente técnico. O assistente técnico, ele é uma pessoa nomeada por uma das partes. O perito, ele tem que dar satisfação unicamente para o juiz. O perito não tem que dar satisfação de nada para nenhuma das partes, nem para o advogado, nem para o autor, não tem que dar satisfação para ninguém, somente para o juiz. Porém, as partes têm o direito de nomear um assistente técnico que vai acompanhar o perito, pode fazer discussão técnica ali juntamente com o perito e também vai emitir um laudo técnico. Basicamente muda de nome, mas é a mesma coisa. Em vez de chamar laudo técnico, a gente chama de parecer técnico. Mas é exatamente a mesma coisa, ou corroborando com o que o perito concluiu, ou discordando com o que o perito concluiu. Porém, em ambos os casos, tanto no caso do perito quanto no caso do assistente técnico, tem que haver muito embasamento técnico. Inclusive, na área civil, imagino eu que deva ter muita norma NBR. Na área automotiva tem bastante. Imagino que na civil deva ter uma infinidade de NBR. E as NBR são um instrumento muito importante para o perito fazer o seu embasamento. Porque daí também cai numa questão, não está aqui, tá? É a questão que eu estudei, fui levantar, fui consultar advogado para levantar. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Todo serviço ou produto que tiver uma norma técnica, essa norma é obrigada a ser seguida. Então, se fez qualquer coisa, na minha área, por exemplo, fez uma manutenção no sistema de radiador, que está fresco na minha cabeça porque eu fiz um laudo ontem. Tem uma NBR 15.563, que faz tem várias prerrogativas de fazer manutenção no radiador de um automóvel. Desde a manutenção, retirada, colocação, até os testes finais de estanqueidade do sistema de arrefecimento do carro. Qualquer coisa que for feita fora da norma, está errado. Vai com Deus. E a mesma coisa que engenharia civil, que eu saiba, tem muita. E é a forma da gente se embasar. Tem embasamento legal. As normas. Juntamente com experiência na área. Isso eu te falo que é muito importante. Falando, por exemplo, em questão ao assistente técnico. Eu vou dar um exemplo da minha área. Não é diferente de qualquer outra área. Tá?
novo, um carro zero, o carro vem com problema, a concessionária não resolve, fica aquele embrulho e daqui a pouco processo judicial. O autor vai lá, falou que comprou um carro na concessionária e o carro veio com defeito. Automaticamente, isso já é automático. O juiz já inclui no polo passivo, no réu, a fábrica. Não só a concessionária que vendeu, mas inclui o fabricante. Isso quando o advogado já não entra já, direto já como fabricante. Já inclui o fabricante. E, por exemplo, um processo contra uma General Motors, uma Volkswagen, além de ser uma equipe de centenas de advogados, no dia da perícia aparece meia dúzia de assistente técnico. Mais argumentos técnicos que você possa imaginar. Mais ainda para poder inibir e encabular o perito. E aí que eu falo, se não tiver experiência, se não tiver conhecimento, se não souber o que está falando, se não conhecer das normas técnicas, esses caras passam por cima da gente e contra tudo. Então, o conhecimento na área para poder dar de frente, literalmente, dar de frente com esses caras, tem que ter bastante conhecimento. Não com os advogados, tá? Com os assistentes técnicos. Porque uma coisa que eu costumo falar, o advogado comparece nas perícias por pura comodidade. A perícia é um levantamento técnico e jurídico. E tem advogado que comparece e às vezes está tudo mal. E começa a fazer questionamentos jurídicos. Eu falei assim, doutor, não é o caso aqui. Aqui é técnico. Eu discuto somente com o assistente técnico, mesmo porque a parte jurídica não é a minha área. Portanto, eu peço que o senhor assistir em silêncio. Se não for assistir em silêncio, eu peço que se retire. E se não se retirar, eu encerro a perícia e vou informar o juiz do motivo. Então, com os advogados não me preocupo não, mas conhecimento técnico para debater com os assistentes técnicos. Tá? Vamos lá, ver o que mais tem de importante. Ô Zé, eu perdi o comecinho, você estava falando mais da área de civil, porque você faz segurança do trabalho também, Eu faço né? segurança do trabalho também. Você estava falando só de civil, né? Eu citei aqui civil porque, relacionando com as normas CNR, porque eu já vi que na área civil a quantidade de normas CNR que tem regido É. muita ideia. Na automotiva tem, mas não é assim. Não, sabe? tem. Todas as áreas têm, né? A civil, elétrica, hidráulica, Tem. todas elas têm. É que na automotiva em comparação a essas áreas, bem menor a quantidade. Tá. Mas na área civil, elétrica, hidráulica, tudo. Hidráulica que eu digo da parte civil. Sim. Tem muita norma em BR. Eu mesmo, sem ser da área civil, eu já fui ver, já vi problemas assim, de curiosidade, procurei a norma, achei e vi que estava errado. E no nosso caso, uma coisa muito importante é embasamento legal técnico. O perito não precisa se preocupar em palavras, termos, né? Termos jurídicos aí que os advogados usam, palavras jurídicas. O perito não precisa se preocupar com isso, precisa se preocupar em ter embasamento